Olá, meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia dessa leitura, dessa palavra maravilhosa do Senhor Jesus, palavra de Deus. E hoje iremos ler Deuteronômio, do capítulo 29 ao capítulo 34. Hoje terminaremos o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Amém? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então hoje terminaremos o Pentateuco, escrito por Moisés, que aprendemos muita coisa, vemos a criação de Deus, vemos Deus tirando o seu povo do Egito, vimos Noé com a arca, vimos o Mar Vermelho se abrir, vimos Caim, Abel, e vimos muitas coisas, aprendemos muitas coisas. Eu creio que você também aprendeu. Aprendemos também sobre o tabernáculo, sobre a Arca da Aliança, que só pessoas selecionadas entravam na presença de Deus, que eram os sacerdotes, os levitas. Uma vez no ano, entravam ali na presença de Deus para oferecer sacrifício. Amém? E isso tudo já apontava para Cristo, já apontava para Jesus Cristo, que é nosso único Salvador. Por meio dele, nosso intermediário da salvação, é por meio dele que somos salvos. Não é nada que eu faça, que você faça. É por meio da graça que somos salvos. Nós não somos merecedores. A graça é de graça. Basta a gente enxergar na palavra Jesus e aceitar e crer que Jesus veio nessa terra, pisou nessa terra, carregou uma cruz, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, e ter uma vida transformada e ter uma vida longe do pecado, que você com certeza vai alcançar a sua salvação. Amém? Porque a palavra nos diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Esse será é uma condição futura. Então, nós temos que nos manter firmes na presença de Deus, firmes na presença de Jesus, para que no dia que a trombeta tocar, ou no dia que chegar a minha morte ou a sua morte, nós estaremos aptos a entrar no céu. Não pelo que nós fazemos, mas pela graça de Deus, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu costumo falar muitas vezes que a morte de um cristão, de uma pessoa que serve a Cristo, é apenas o início de uma vida eterna com Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Vamos hoje encerrar aqui, como eu falei, o livro de Deuteronômio. Então feche seus olhos, curva sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Senhor agora, onde você estiver. Ore a Deus nesse momento, não importa quem esteja do seu lado. Não tenha vergonha de orar perante alguém, perante as pessoas. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar de fazer uma oração em público. Então feche os seus olhos, a não ser que você esteja dirigindo. Aí você ore com os olhos abertos. Amém? Então vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura dessa palavra maravilhosa, Senhor. Hoje, meu Deus, encerraremos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da palavra do Senhor, escrito por Moisés. Meu Deus, eu sei que nós aprendemos muito nessa palavra. E o que aprendemos, ó Pai, nesses primeiros 5 livros, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer essas palavras ficarem firmadas em nosso coração. E que possamos, ó Pai, lembrar de tudo que nós lemos, ó Pai. Que não passe desapercebido aquilo que nós lemos. Que essa palavra, que essa leitura, meu Deus, fique firmada em nosso coração e em nossa mente. Para que quando precisarmos lembrar dessa palavra, ou seja, para pregar, ou seja, para falar dessa palavra para alguém, ou seja, para exortarmos a nós mesmos, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar dessa palavra. Não nos deixe que sejamos leitores esquecidos, ó Pai. Que venhamos, meu Deus, lembrar dessa palavra e também praticar a mesma, em nome de Jesus. Então, ó Espírito Santo, testifica, meu Deus, tudo que a gente leu, testifica em nossos corações essas palavras, firma ela em nossos corações, ó Pai. E se tem alguma dúvida, meu Deus, na vida do leitor, alguma dúvida, ó Pai amado, Pai querido, nas pessoas que estão acompanhando esses vídeos, que estão escutando a palavra, meu Deus, que a dúvida venha a ser retirada. Pois sabemos, ó Pai, que o inimigo trabalha para tirar a palavra do coração de todos nós, mas que ele não venha conseguir em nome de Jesus. Que nós sejamos, ó Pai, leitores guiados pelo Espírito Santo de Deus, e que essa palavra venha ficar sempre viva em nosso coração, venha ficar sempre acesa em nosso coração, para que o nosso coração mande para a nossa mente
aquilo, meu Deus, que devemos falar, como devemos agir e como devemos, ó Pai amado, Pai querido, nos prostrar diante do Senhor, que é só o Senhor que é o nosso Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, aleluias. Então vamos lá. O terceiro discurso de Moisés. Deus faz uma nova aliança com o povo. Capítulo 29. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade, e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus. Os chefes das tribos, os líderes e as autoridades dos homens, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês que seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça esse juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará, conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adma e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro.
Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra, onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos a todas as suas leis. Promessas de bênçãos no futuro. Capítulo 30. Moisés disse ao povo: Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que ele mandar fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele reunirá de todos os países por onde os estiver espalhado e os trará de volta para a pátria, mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo. O Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Aleluias! Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês. E vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar como fez com os seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Aleluia, meus irmãos. Não é preciso você atravessar mar, não é preciso você andar longe para encontrar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, meus irmãos, estão contidos aqui, diante dos teus olhos. E quantos não se entregam à leitura da palavra? Quantos cristãos que se dizem crentes não estudam os mandamentos de Deus, não estudam a palavra de Deus? Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas não estão olhando para a palavra. As pessoas estão olhando para as redes sociais, as pessoas estão distantes da palavra de Deus. Elas se dizem cristãs, mas se você perguntar a doutrina da salvação, se você perguntar várias coisas da palavra para a pessoa, ela não sabe te explicar. Porque a mente dela, o coração dela não está voltado para o Senhor. A mente e o coração não estão voltados para as coisas de Deus. E é assim, meus irmãos, que nós que somos cristãos verdadeiros devemos viver e devemos ensinar a essas pessoas a seguirem o caminho, a ler a palavra de Deus. Hoje a gente vive, meus irmãos, no meio de um povo que não lê, que não tem hábito de leitura. Nós vivemos uma geração que as pessoas não gostam de ler a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que as pessoas não carregam essa Bíblia de papel, mas sim no celular. Não estou aqui dizendo que é errado você ter a Bíblia no celular. Mas estou aqui dizendo que quando você está lendo ali no celular, chega uma notificação do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, você vai olhar. E aquilo tira a sua atenção. E é isso que o inimigo quer. Ele quer tirar a palavra do nosso coração. E como não permitirmos isso? É lendo a palavra todos os dias, orando e jejuando.
É esses 3 pilares espirituais que eu sempre tenho falado nesses vídeos, meus irmãos, que nós temos que nos manter de pé. Temos que manter de pé esses 3 pilares na nossa vida espiritual. Amém? Então, meus irmãos, olha aqui o que Deus está ensinando, o que Moisés está falando, o que Deus mandou falar. Os mandamentos que Deus está dando, não precisa atravessar o mar, não precisa ir em outra cidade, não precisa andar longe. Estão diante dos nossos olhos, a palavra do Senhor está aí. Então, meu irmão, estude a palavra, doe o seu tempo. Perca tempo nessa terra para ganhar tempo no céu. Aleluias. Glória a Deus. E na verdade não é perder tempo, é ganhar. Porque como é bom a gente conhecer Deus, a gente conhecer a vontade de Deus que há aqui nessa palavra. Como eu sempre digo, nós temos oportunidade de conhecer a Deus. Nós, como meros seres humanos, nós temos a oportunidade única de conhecermos a Deus nesta palavra. Então é isso, irmãos. Que essa palavra, que a vontade de ler, que a vontade de estudar, esteja acesa no seu coração em nome de Jesus. Vamos prosseguir. A vida ou a morte. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Olha aí, Deus nos dá escolha. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Nesse dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus e obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Josué fica no lugar de Moisés. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará Esqueci de mencionar aqui, irmãos, Josué fica no lugar de Moisés, capítulo 31. Me desculpem, esqueci de mencionar. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não deixará, não abandonará. Não se assuste nem tenha medo. Leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes, levitas que levavam a arca da aliança que Deus o Senhor, a arca da aliança de Deus o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas.
Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. Assim, os seus descendentes que ainda não conhecerem a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus, durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão, e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia, eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei de Deus. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus, e depois o entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse: ponham este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. A canção de Moisés. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Capítulo 32. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva, que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho, que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou.
Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os entregou como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinhos, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bode, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Com seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador. O Senhor Deus viu isso e ficou irado, e rejeitou os seus filhos e filhas. Ele disse: eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. E com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá com fogo e acabará com tudo que na terra ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los, e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, que os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e respeita o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo. Quando vir aqueles que estão fracos, ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhes ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho. Pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que quero. Eita Deus maravilhoso. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos.
Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. As últimas ordens de Moisés. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus, e então disse: pensem bem em tudo o que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará a vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. A bênção das tribos, capítulo 33. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben: que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá foi isto que Moisés disse: ó Deus, ouve a oração de Judá, e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: o Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro. Eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Isacar, foi isto que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Isacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar, e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade.
O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e os mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Baçã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. Conferir se está gravando aqui, meus irmãos. Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lado da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: de todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras, que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro. Vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz. Não há ninguém como você, ó povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. A morte de Moisés, capítulo 34. Aqui, irmãos, chega o fim de um grande homem de Deus, de um grande homem que sempre obedeceu a Deus. É claro que falhou às vezes, mas nós, seres humanos, somos falhos. Por isso que eu falo, tudo que falta em nós sobra em Deus. E Deus é sempre misericordioso. Amém? Capítulo 34. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto monte de Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste. O território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste. A região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos seus descendentes. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Olha isso, meus irmãos. Deus o sepultou. Oh, glórias. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus o sepultou. Não foi sepultado por seres humanos. Aleluias. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Meus irmãos, isso é grandioso. Aleluias. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ou seja, Deus quis o levar. Deus já falava, né? Moisés, é só até aqui. Daqui para frente é o seu discípulo, é Josué. E o maior legado que Moisés deixou foi Josué. O maior legado de Moisés é Josué. O que ia assumir depois dele, o que ia atravessar com o povo, até chegar à terra de Canaã, até chegar à terra que Deus sempre prometia a eles. Amém? Então nós sempre temos que deixar alguém. Nós sempre temos que deixar alguém que vai ficar no nosso lugar. Nós temos que preparar discípulo, seja em qual área, na igreja, no nosso trabalho, na nossa família. A gente tem sempre que preparar alguém, porque não é para sempre que a gente vai permanecer nesse lugar. Amém? Então, o maior legado de Moisés foi o seu discípulo Josué, que deixou.
Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Aleluias. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Moisés nos inspira em muitas áreas, né? Obediência. No chamado dele a gente viu que ele se achava, né, incapaz, que ele falava com Deus: olha Deus, eu sou gago, eu não sei nem falar. Mas é isso, meus irmãos, Deus usa sempre os incapazes. Se você ler a Bíblia toda, os profetas, os chamados por Deus, todos eram incapazes. Por quê? É no meio da nossa incapacidade que o nome de Deus se engrandece. É assim que Deus se engrandece. Olha, eu não sou capaz, meu Senhor. Eu não sou capaz. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de pregar a palavra. Eu sou incapaz de fazer as tuas obras. Mas o Senhor é que me incapacita. Aleluias. Então esteja disponível, meu irmão. Só fale assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que Deus vai te capacitar. Amém? Então, meus irmãos, terminamos hoje o Pentateuco. Amanhã partiremos para o livro de Josué. Amém? Vamos conhecer aí a história do povo atravessando o Rio Jordão e tomando posse da terra. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que estas palavras venham ficar firmadas no seu coração, em nome de Jesus. Aleluias, um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Então, que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Um abraço e até mais.